Olá, pós-graduado. Bem-vindo à disciplina de História e Organização do Ensino Superior no Brasil. Eu sou o professor Manuel Rocha e, em parceria com o professor Juliano Bona, elaboramos o material de estudos. Temos a convicção que este material irá contribuir na sua formação acadêmica, pois permitirá a você compreender como se deu o processo de organização do ensino superior no Brasil. Você perceberá ao longo dos textos que as discussões são alicerçadas numa linguagem dialógica e em atividades de exercícios que o levarão a constantes reflexões deste tema. Professor Juliano, por que estudar a disciplina de História e Organização do Ensino Superior no Brasil? Bem, professor Manuel, estudar essa disciplina é muito importante para a sua formação acadêmica, meu caro estudante. Ela permitirá a você não só compreender a história da organização do ensino superior no Brasil, mas para que e para quem foi organizada. Professor Juliano, como forma de atingir melhor os nossos objetivos ao longo deste caderno, o que iremos estudar? Bem, entre outras coisas, discutiremos os contextos históricos em que foram organizadas as primeiras instituições de ensino superior, as práticas pedagógicas que nortearam e norteiam o ensino superior no Brasil, com ênfase nas suas implicações. Como se encontram organizadas as instituições de ensino superior no Brasil quanto ao seu caráter jurídico, público ou privado, bem como quanto às suas finalidades conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, faculdades, centros universitários e universidades. Enfim, esperamos que a linguagem descontraída que adotamos para a abordagem dos temas possibilite a você bons estudos. É isso. Nosso objetivo neste vídeo será o de levá-lo a compreender como se deu a organização das primeiras instituições de ensino superior na Europa. As mais antigas instituições de ensino superior do mundo, para a partir daí compreender a organização das primeiras instituições de ensino superior na América. Se você estudar atentamente os temas apresentados e pesquisar mais sobre os questionamentos levantados, certamente a você não restará dúvida de que os modelos educacionais inicialmente implantados na América, em especial no Brasil, foram estruturados de acordo com os modelos europeus. Ao longo do caderno, apresentamos a Universidade de Harvard, Salamanca, Universidade de Paris, entre outras. Porém, aqui iremos falar um pouco mais sobre a Universidade de Harvard, eleita recentemente pelos chineses como sendo a melhor universidade do mundo. No final, apresentaremos as universidades brasileiras que estão ranqueadas entre as melhores do mundo. Bem, a Universidade de Harvard é uma das instituições educacionais mais conceituadas do mundo e a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Durante toda a primeira década do século XXI, foi considerada a melhor universidade do mundo, de acordo com as pesquisas realizadas por uma universidade de Xangai, na China. Harvard é uma instituição privada e possui mais de 20 mil alunos matriculados, compreendendo aí alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Possui uma das maiores coleções de livros do mundo, são milhões de títulos. Cabe destacar que para se estudar em Harvard é necessário um profundo preparo intelectual e financeiro. Só para você ter uma ideia, recentemente, agora em agosto de 2011, uma brasileira, paulista, foi destaque na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em julho de 2011, na cidade de Amsterdã, na Holanda. A estudante brasileira ficou com a medalha de bronze, numa prova que reunia grandes gênios do mundo. Muitos estudantes no mundo inteiro gostariam de estudar em Harvard, não é mesmo? Bem, falar sobre o reconhecimento de instituições tradicionais como Harvard é simples, pois são séculos de serviços prestados ao ensino e à construção de conhecimento científico. Cabe registrar aqui, caro estudante, que as instituições de ensino superiores mais jovens também são reconhecidas pelos serviços prestados ao ensino e à pesquisa, incluindo instituições brasileiras. Não é mesmo, professor Juliano? Sem dúvida, professor Manuel. Só para você ter uma ideia, entre as 500 melhores instituições do mundo estão algumas brasileiras, como é o caso da Universidade de São Paulo, USP, Universidade de Campinas, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e do Rio de Janeiro, UFRJ, Universidade Estadual Paulista, Unesp, e as federais do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A USP está entre as 150 melhores centros de estudo do mundo.
Sem dúvida, temos que nos orgulhar dessa realidade. Afinal, as universidades brasileiras, como já foi dito, são muito jovens quando comparadas às universidades europeias. Não é mesmo? Neste vídeo, nosso objetivo será o de levá-lo a compreender os contextos históricos que permearam a organização e o funcionamento das instituições de ensino superior no Brasil, desde os seus primórdios. As instituições de ensino foram organizadas para atender os interesses do seu tempo, o que não é diferente de hoje. Nessa lógica, entendemos ser importante trazer aqui algumas particularidades que justificam a herança jesuítica na educação brasileira, em todos os níveis e até os nossos dias. Inicialmente, queremos esclarecer que não é a nossa intenção aqui condenar ou realizar apologias acerca deste modelo de educação, mas somente aprofundar o debate e alimentar reflexões. Sem dúvida nenhuma, deve-se aos jesuítas a abertura dos primeiros colégios no Brasil, bem como a valorização do hábito do estudo e grande parte do registro conhecido das culturas nativas que viviam no Brasil antes da chegada do colonizador. Ao contrário do que muitos pensam, os jesuítas não foram só professores, catequizadores de nativos e propagadores da fé cristã católica entre os não nativos americanos. Foram soldados, comerciantes e políticos e desenvolviam ações em defesa da Igreja e da coroa portuguesa. É claro que suas ações mais marcantes estiveram relacionadas às atividades de ensino, com métodos de ensino e um sistema de disciplina que fomenta as mais calorosas discussões nos meios educacionais no Brasil, pois seus métodos são considerados anacrônicos. Vamos conhecer um pouco este modelo, professor Juliano. A disciplina se baseava na emulação e na competição, ou seja, estimulava a rivalidade entre os estudantes, determinando que alguns eram melhores do que os outros. Para alguns estudiosos mais críticos da história da educação, a emulação era acompanhada de uma obediência rigorosa e de uma submissão absoluta às regras impostas. A vigilância era muito presente, onde os próprios estudantes participavam deletando e espionando. Filas ordenadas, um aluno atrás do outro, janelas com poucas aberturas, cadeiras de madeira e poucos confortáveis, faziam parte do espaço de sala de aula. É bem verdade que o modelo jesuíta primava pela formação de seus mestres e que esses mestres buscavam conhecer o caráter e as condições intelectuais de cada aluno, bem como se preocupavam com a formação integral e não só intelectual. Por outro lado, não se preocupavam em desenvolver o senso crítico em cada pessoa, pois tudo que era ensinado estava pronto e acabado. Como já disse, não se preocupavam em estabelecer uma relação entre as atividades de ensino e o mundo exterior. O que mais podemos registrar aqui, professor Manuel? Cabe registrar, professor Juliano, que a educação jesuítica esteve presente quase que exclusivamente nas escolas secundárias. Porém, isso não impediu que seus métodos fossem utilizados no ensino primário e superior, o que de fato ocorreu. Neste modelo de educação, os estudantes certamente deveriam ter muito a dizer, a questionar e a refletir, mas não podiam, pois eram passivos e apenas receptivos. Séculos se passaram, hoje, salvo exceções, a sala é um espaço alicerçado no diálogo. Os estudantes possuem a liberdade de falar, refletir, discordar, no entanto, poucos se sentem à vontade para isso. Por isso encerramos aqui com duas provocações. Seria essa realidade presente um reflexo desse modelo de educação que inclusive foi largamente adotado nos tempos da ditadura militar no Brasil? Você conseguiria perceber algumas características do modelo de ensino jesuítico no seu ensino de graduação? Faça essa reflexão. Nesse tema, você terá a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada as diferentes correntes teóricas que embasam as práticas pedagógicas da educação brasileira. Vamos analisar o processo de construção destas práticas que se efetivam no espaço escolar. Segundo vários autores da atualidade, como Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida, em que os saberes que circulam na sociedade se modificam rapidamente. Segundo o autor, os saberes sociais se modificam rapidamente, fazendo com que as pessoas não tenham mais um porto seguro
onde possam ancorar suas crenças e vontades. Diante desse cenário social, como se constrói as práticas pedagógicas em uma sociedade que se transforma tão rapidamente? Bom, para responder essa pergunta, temos que deixar claro que as práticas pedagógicas são influenciadas por uma rede de saberes sociais que circulam na sociedade e na escola. Entre estas redes, podemos destacar o teatro, a música e a dança. Desse modo, a consequência desse turbilhão de informação que a escola recebe faz com que muitas vezes os profissionais da educação fiquem sem saber exatamente que práticas pedagógicas adotar no espaço escolar. Isso se deve ao movimento que a sociedade atual vive, transformação quase que instantânea. Nesse processo, a escola e as práticas pedagógicas efetivadas pelos profissionais da educação seguem a mesma esteira, ou seja, constante mudança em um mundo de caos epistemológico. Nesse sentido, o grande desafio dos educadores é construir práticas pedagógicas sólidas que permitam transformar o espaço escolar. É nesse contexto que as práticas pedagógicas se constroem em uma sociedade e escola que se transforma rapidamente. O desafio está posto. Neste tema, vamos aprofundar os conhecimentos acerca do neoliberalismo e sua forte influência na educação brasileira. Vários aspectos sobre o neoliberalismo e sua difusão na sociedade atual, atingindo a educação, será discutido ao longo do caderno de estudos. Neste momento, iremos aprofundar outros pontos que não foram centrais no texto. Vamos a eles. Alguns termos são clássicos dentro da lógica neoliberal na educação: qualidade total, modernização da escola, adequação do ensino à competitividade do mercado internacional, nova vocacionalização, incorporação das técnicas e linguagem da informática e da comunicação, abertura da universidade aos financiamentos empresariais, pesquisas práticas, utilitárias, produtividade. Essas são as palavras de ordem do discurso neoliberal para a educação. Mas o que significam? O termo qualidade total aproxima a escola da empresa. Em outras palavras, trata-se de rimar a escola com o negócio. Mas não qualquer negócio. Tem de ser bem administrado. O raciocínio neoliberal é tecnicista, equaciona problemas sociais, políticos, econômicos, como problemas de gerenciamento, adequada e eficiente ou inadequada e ineficiente. Por exemplo, ao comparar a escola pública e particular, a retórica neoliberal diz que a qualidade da primeira, pública, é inferior à da segunda, particular, porque a administração da escola pública é ineficaz, desperdiça recursos, usa métodos atrasados, não levando em conta a diferença social existente entre ambas, nem a magnitude do capital econômico de cada uma. Assim, a noção de qualidade traz do bojo o tecnicismo, que reduz os problemas sociais a questões administrativas, esvaziando os campos social e político do debate educacional, transformando os problemas da educação em problemas de mercado e de técnicas de gerenciamento. Enquanto o liberalismo político clássico colocou a educação entre os direitos do homem e do cidadão, o neoliberalismo promove uma regressão da esfera pública na medida em que aborda a escola no âmbito do mercado, esvaziando assim o conteúdo político da cidadania, substituindo pelos direitos do consumidor. É como consumidores que o neoliberalismo vê os alunos e os pais dos alunos. A seguinte recomendação do Banco Mundial exprime esta visão: a redução da contribuição direta do Estado no financiamento da educação. Parte do que atualmente é gratuito deveria tornar-se serviço pago pelos estudantes, que, para tanto, receberia empréstimos do Estado ou bolsas. Como observamos, a novidade, se é que assim pode se chamar, do projeto neoliberal para a educação, não é só a privatização. O aspecto central é a adequação da escola e da universidade pública e privada aos mecanismos de mercado, de modo que a escola funcione à semelhança do mercado. No que diz respeito à universidade pública, o discurso neoliberal condena o populismo, o corporativismo,
o ensino ineficaz e a falta de produtividade. Nesta retórica maniqueísta, todas essas palavras soam como atributos negativos. Mas serão negativos? Com o termo populismo, critica-se desde a relação dialogante entre professores e alunos até o funcionamento da democracia universitária, as eleições, as campanhas eleitorais. Com a palavra corporativismo, a retórica neoliberal ataca desde os direitos dos funcionários, que passam a ser chamados de privilégios, até as reivindicações salariais. A expressão falta de produtividade tem em contrapartida a produtividade da pesquisa relevante, isto é, utilitária, bem financiada, altamente rentosa, segundo critérios mercantis. No fundo, com essas críticas, percebe-se que o que incomoda os neoliberais é a liberdade acadêmica, o distanciamento da universidade pública em relação aos mecanismos de mercado, a ausência de submissão aos critérios da produção industrial da cultura. Em suma, o neoliberalismo apresenta-se como uma ideologia progressista de ação, que tem a história do seu lado, está com o processo de globalização, da internacionalização da economia, com uma confiança cega no mercado e nos novos conceitos de gerenciamento empresarial, nos quais os problemas sociais e políticos ficam reduzidos a uma questão técnica de gestão. Contudo, em realidade, ao contrário, acaba por mostrar a sua face de clara reação. Reação aos direitos sociais, à participação do Estado em políticas sociais, o que implica a regressão da esfera pública numa época de aumento das desigualdades existentes. O desafio para nós que estamos direta ou indiretamente envolvidos com a educação é construir um olhar crítico sobre o neoliberalismo e educação, os lados negativos e positivos desse movimento ideológico. Pense nisso. Aqui iremos aprofundar alguns aspectos referentes ao histórico das universidades brasileiras que não foram verticalizados ao longo deste caderno. Nos dias atuais, muito se discute acerca da quantidade de cursos de nível superior no Brasil. Entretanto, no Brasil, até o final do século XIX, existiam apenas 24 estabelecimentos de ensino superior, com cerca de 10 mil estudantes. O início do ensino superior no Brasil deu-se em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Contudo, a iniciativa privada e a expansão do ensino superior somente aconteceram muito tempo depois, com a Constituição da República de 1891, que descentralizou a oferta de ensino superior, permitindo que os governos estaduais e a iniciativa privada criassem seus próprios estabelecimentos. No ano de 1933, as primeiras estatísticas sobre a educação contavam com 64,4% de instituições na iniciativa privada, sendo que tal fato praticamente não se alterou até meados de 1960. A demanda não absorvida pelo Estado abriu espaço à iniciativa privada. Em 3 décadas e meia, ou seja, de 1960 até os dias atuais, o ensino superior brasileiro contou com significativas mudanças, tanto no funcionamento quanto em sua configuração, tais como titulação dos docentes, institucionalização da pesquisa e da produção intelectual, qualidade da formação oferecida, diversidade de oferta de cursos, dentre outros. Na década de 1990, a proporção de estudantes oriundos de famílias com renda acima de 10 salários mínimos ultrapassava 60%, tanto no setor público quanto no privado. Observou-se que o acesso ao ensino superior é maior entre a classe social mais elevada, o que vai ao desencontro da crença de que os menos favorecidos é que frequentam o ensino privado. Tal fato se dá, ao contrário, do que se imagina, não por falta de vagas. O que ocorre é uma deficiência no ensino fundamental e ainda problemas sociais. O fato é que expressivas e significativas mudanças acompanham os dias atuais e, da mesma forma, independente de classe social, o ensino superior. E, não obstante o crescimento e demanda por cursos em nível superior, a diversidade se faz uma constante. Vivemos hoje a era da rápida informação.
os mecanismos de acesso estão cada vez mais rápidos. A dinâmica e a velocidade cada vez maior das mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade moderna refletem cada vez mais no ensino e no que ensinar. À universidade resta o compromisso de gerar o saber, o qual está interligado à verdade, justiça e igualdade. Entretanto, a quantidade de ofertas no ensino superior não reflete necessariamente qualidade. Observa-se que os formandos deixam suas cadeiras e partem rumo à vida profissional carentes de saber. Tal fato se deve ao distanciamento entre os conteúdos das disciplinas constantes nos currículos e a velocidade das transformações nos variados campos do conhecimento científico e tecnológico. O ingresso ao mercado de trabalho torna-se extremamente penoso à medida que o profissional carece de uma boa formação universitária. A melhor qualificação dos professores, aliada às novas tendências ou correntes pedagógicas, se faz urgente. Necessário se faz que alunos e professores interajam e tornem-se um instrumento de crescimento em busca do saber. É isso aí. Fica aqui a reflexão. Nossa intenção neste vídeo será o de levá-lo a conhecer, mesmo que rapidamente, como está organizada a pós-graduação no Brasil. Durante o século XX, as instituições de ensino superior passaram a priorizar as atividades de pesquisa, atrelando-as às atividades de ensino. Portanto, fazia-se necessário investir em atividades de pesquisa e na formação de pesquisadores. Nessa lógica, inicia-se a organização e expansão dos cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Mas o que são cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu? Bem, os cursos de pós-graduação lato sensu são direcionados à área de exercício profissional. São destinados a professores e demais profissionais que, inseridos no mercado de trabalho, buscam atualizar-se e ou especializar-se. Hoje esses cursos são vistos como cursos de formação continuada. Todas as instituições, privadas ou públicas, que possuem competência acadêmica instalada, podem ser credenciadas pelo Ministério da Educação e, portanto, ofertar. Você que está estudando essa disciplina, por exemplo, pertence a um curso de pós-graduação, lato sensu, e certamente está buscando especializar-se, não é mesmo? Para ingressar em um curso de especialização, pós-graduação lato sensu, é obrigatória a apresentação de diploma, que ateste a conclusão de curso superior. Em alguns casos, também pode ser realizada uma prova de seleção, análise de currículo e entrevista. Já as pós-graduações stricto sensu são constituídas por programas de mestrado e doutorados. São abertas a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Em alguns casos, dependendo dos critérios de cada instituição, não é necessária uma formação lato sensu para ingressar num curso de mestrado. Vale destacar que os programas de mestrado e doutorado se destinam ao desenvolvimento de pesquisas em áreas bem específicas do conhecimento. Bem, chegamos ao final de nossa videoaula. Esperamos que a linguagem descontraída e, ao mesmo tempo, acadêmica que adotamos para a abordagem dos temas, bem como as reflexões que nos propomos a realizar, contribuam para além de sua formação escolar, ou seja, que possam também ser um despertar para a formação de um cidadão dotado de conhecimento e de princípios éticos, valorização da vida, consciente e comprometido com a organização de um mundo mais humano. Um forte abraço e conte sempre conosco.